Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Você Pode. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maria Bonfim. Eu sempre trago textos bíblicos para que nós possamos refletir e ver quais lições se encaixam para a nossa vida. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar de um texto que está em 1 Samuel capítulo 14, onde ressalta a ousadia e a coragem de um jovem que invade uma guarnição de filisteu fortemente armada, com apenas o seu escudeiro, sua espada e a fé em Deus. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu jovem escudeiro: "Venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado." Porém, ele não contou isso ao seu pai. Só para entender, Jonatas era o filho primogênito do rei Saul, o primeiro rei de Israel. E essa guarnição dos filisteus era um ponto estratégico onde ficavam homens fortemente armados para espreitar o povo de Israel. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Cabor, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. E naqueles dias, Saul estava em guerra contra os filisteus. Mas Saul estava em desvantagem, porque Saul estava apenas com 600 homens. Escondido entre os escombros, escondido dentro dos buracos, escondido na mata. Enquanto o exército filisteu era numeroso e também era rico em armas, porque eles tinham essa tecnologia, eles não permitiam que ninguém tivesse armas, porque eles tinham essa tecnologia das armas. Então, além de Saul estar apenas com 600 homens, ele também estava desarmado. Só quem possuía armas era ele e o filho, que era uma espada. O resto, eles tinham outras armas. Eles eram pessoas do campo, eles tinham enxada e coisas assim do gênero, mas não uma espada. Mas mesmo assim, Jonatas teve essa atitude e vamos ver o que acontece com Jonatas. Jonatas disse ao seu escudeiro: "Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos? Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos." E Jonatas subiu o morro, engatinhando, ele e seu escudeiro. E olha só a coragem dele. Deus pode livrar, ou com muito ou com poucos. Olha a fé de Jonatas. Então o escudeiro disse: "Faça tudo o que tiver em seu coração, e eu estou com você, e farei o que você decidir." E também não podemos deixar de observar a coragem do escudeiro, porque ele apoiou Jonatas naquela empreitada. Quantas vezes você quer fazer uma coisa que seu coração está pedindo, que você acha que vai dar certo, e aquela pessoa que está do seu lado fala: "Ah, não vai dar certo não, para com isso. Não." E você desanima, porque você estava cheio de fé e de coragem, mas aquela outra pessoa que está do seu lado, ela te desanima. Mas o escudeiro não. Ele estava ali, prestes a perder a própria vida, porque ele ia enfrentar junto com o Jonatas. Mas ele, o que ele fez? Ele apoiou, ele acreditou também. Então, aquela fé de Jonatas, com o apoio do escudeiro, juntou, fez aquele elo. Então, deu aquela força, forjou aquela fé. Então, isso que é uma das lições muito importantes nesse texto que eu estou vendo, em que quando uma pessoa está animada, a outra vai e apoia. Ao contrário, quando tira aquele ânimo da pessoa, às vezes a pessoa até desiste de fazer aquilo por causa que aquela outra pessoa foi negativa. Jonatas respondeu: "Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam.
Se nos disserem assim, fiquem parados, até que chegamos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a ele. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isso nos servirá de sinal. E a ousadia desses dois foi muito grande, porque eles ainda queriam ser vistos pelos homens da guarnição. Eles nem queriam chegar de surpresa, porque eles confiavam tanto em Deus que eles queriam que os homens vissem ele. Quando os dois homens se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. E quem está por cima é prepotente, né? Vejam o que os homens disseram: eis que o povo de Israel, eis que os ratos estão saindo dos buracos. Mas isso não intimidou, porque quando eles o chamaram, Jonatas falou: opa, Deus nos respondeu. Naquele momento, Jonatas não teve medo de nada, nem o escudeiro. Então, na hora que falou, era só aquilo que ele queria ouvir, que os chamassem, que eles o chamassem, e eles o chamou. Vamos ver o que aconteceu. Então Jonatas subiu engatinhando, e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens. Numa pequena área de terra, houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição dos saqueadores tremeram, e até a terra tremeu, e foi um terror causado por Deus. Olha o poder de Deus, gente. A terra tremeu só nos campos filisteus. Tremeu a terra. Aqueles homens caíram nos pés de Jonatas, e o seu escudeiro ia matando, com certeza jogando o penhasco abaixo. Não sei, mas veja a mão de Deus. Você só precisa acreditar, pegar sua espada e lutar. O resto Deus faz, mas precisa ter atitude, assim como Jonatas teve. Olha, tremeu. Está escrito na Bíblia que aquilo ali foi um tremor, um terror causado por Deus. Deus honrou a fé de Jonatas. Deus honrou a ousadia de Jonatas e do escudeiro. E nesse momento, todo o arraial, todo mundo lá onde estava o Saul, rei Saul, em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aias: traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra a espada do outro. E houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos nas regiões montanhosas de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram,
Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém. E quando Saul viu aquele alvoroço, ele mandou que visse quem estava no acampamento. Então disseram que nem Jonatas, nem seu escudeiro estavam ali. E enquanto ele falava, ele pediu para trazer a arca, porque a arca estava com eles naquela época, para abençoar eles. Mas ele começou a ver aquele tumulto, aquele barulho, aquela coisa de todo mundo fugindo no acampamento filisteu, que dava para ver onde eles estavam, perceber tudo. Então ele desistiu de trazer a arca, falou, vamos logo para a luta, Deus vai nos abençoar, e saiu para a batalha. E nesse momento, quando eles viram aquilo, todo o exército, aqueles 600 homens que estavam com Saul, se encorajaram e foram para cima dos filisteus. E foram para cima e conseguiu botar para correr, e conseguiu vencer, e foi aquela coisa toda. E até, lembra que eu disse que Saul estava apenas com 600 homens? Porque ele estava com mais de 3.000 homens. Porém, quando os homens começaram a ficar com medo dos filisteus, eles se desertaram. Mas quando soube que o povo de Israel estava fazendo com os filisteus, então eles voltaram. Ou seja, basta uma pessoa levantar e dizer, vamos lutar em nome de Deus, que Deus abençoa. Estavam todos lá, murchinho, dentro dos buracos. Jonatas sai, sem nem avisar para o pai. Pega seu escudeiro e vai. E começa a fazer aquele alvoroço, então todos levantam. Ou seja, às vezes você na sua família está pensando que não tem mais jeito. Está todo mundo triste, porque de todos os tempos está todo mundo derrotado, mas você só precisa se levantar. Basta um para se levantar, para trazer coragem para todos os outros. Porque na hora que você se levantar no nome de Deus, uma coisa vai acontecer, um tremor vai acontecer na sua vida. Vai acontecer um tremor, vai acontecer alguma coisa, vai balançar tudo, porque o poder de Deus vai sacudir tudo e a sua vida vai mudar. E o que acontece? Você foi o primeiro a se levantar. Assim como fez Jonatas. Ele não ficou lá escondido dentro do buraco. Ele tomou uma atitude de fé, uma ousadia que ele teve, a coragem. E olha só, mais outra lição que esse texto está nos ensinando. Levantar e lutar, não aceitar o fracasso. Porque aquele povo já estava fadado ao fracasso. Mas Jonatas não permitiu isso. Mas vamos continuar o texto. Naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento dizendo, maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo. Mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta de uma vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Então, alguém do meio do povo disse, o seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo, maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse, meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham, por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos dos seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. E o texto diz que Saul fez um voto. Enquanto não vencesse totalmente os inimigos, ninguém ia comer. Mas o povo estava muito fraco, com muita fome. Mas mesmo assim, quando eles chegaram no lugar onde tinha mel,
Ninguém teve coragem de provar porque teve medo do voto que Saul fez. Mas Jonatas não sabia de nada e estava fraco. E quando Jonatas provou do mel, o brilho dos olhos de Jonatas voltou, ou seja, as forças revigoraram. Então, quando Jonatas soube que o pai tinha feito aquele juramento, ele ficou enfurecido, porque se o povo tivesse comido, além de Deus estar abençoando, ainda o povo forte, não teria sobrado inimigo. Quer dizer, Saul fez um voto de tolo. E por causa disso, Jonatas vai ter grandes complicações. Vamos seguir o texto. E naquele dia, derrotaram os filisteus, desde Micmas até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre os despojos, pegaram ovelhas, boi, bezerros e os mataram no chão. E comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com sangue. Saul gritou: traidores! Rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: espalhe-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi e sua ovelha e que os matem aqui, e então comam. Então não peque contra o Senhor, comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e o matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor, foi o primeiro altar que ele lhe edificou. E o povo estava faminto. Então, quando venceram os filisteus e eles viram ali os despojos, aqueles animais, a primeira coisa que eles pensaram foi em comer. E eles fizeram uma coisa que era abominável para os israelitas. Fizeram o quê? Comeram carne com sangue. Não cozinharam o animal, comeram de qualquer jeito. E quando Saul ficou sabendo disso, Saul ficou revoltado. Então ele pediu que os homens trouxessem os animais e assassem e comessem certo, para que não irritasse a ira de Deus, né? E ali foi o primeiro altar que Saul edificou para o Senhor. Mas as coisas não vão ficar muito bem para Jonatas. Então Saul disse: vamos descer esta noite ao encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia. E não deixemos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer ao encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: venha cá, todos os chefes do povo, informe-se, descubram qual é o pecado que foi cometido hoje, porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém, ninguém de todo o lhe respondeu. Então Saul disse ao todo o povo: fiquem vocês de um lado, e o meu filho e eu, Jonatas, ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul ficaram indicados por sorteio, e o povo saiu livre. Então Saul disse: lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco de mel com a ponta de vara que tinha na mão. Eis-me aqui e estou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. E agora Saul, que fez um voto de tolo, vamos ver como Saul vai se sair dessa. Porque era a vida do próprio filho dele, que Saul amava, seu primogênito, herdeiro do trono de Saul. E só que Jonatas não sabia desse juramento. Mas a princípio, quando Deus não respondeu a Saul, logo veio na lembrança dele o que o povo comeu carne com sangue. Então, quando ele fez o juramento, ele nem imaginava que poderia ter sido Jonatas o causador da não resposta de Deus.
Porém, Jonatas estava ali, pronto para morrer, para ser sacrificado. Jonatas não pensava duas vezes em agradar a Deus, em não irritar a ira de Deus. Se ele tivesse que ser punido, ele seria. Mais uma vez, Jonatas se entrega totalmente nas mãos de Deus. Mas desta vez, veja o que vai acontecer. Porém, o povo disse a Saul: como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel? Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. Que maravilha, né? O povo não permitiu, ou seja, o próprio Deus falando através do povo, honrando mais uma vez a fé de Jonatas. Porque Jonatas não ficou só orando. Jonatas teve atitude, orou, teve atitude, confiou em Deus. Enquanto Saul, ele estava lá orando, esperando que Deus fizesse o milagre, mas lá sentado, com medo, dentro dos escombros, dentro da mata, com seus homens também medrosos. Ou seja, mais uma grande lição. Não adianta só ficar orando e não fazer nada. Quantas vezes a gente quer uma bênção, então nós começamos a orar e não faz nada. Você quer um emprego, ora, mas não vai atrás dele. Você quer passar num concurso, não estuda para ele. Você quer fazer, você só ora, mas você não pega a sua espada e vai lutar. Não é isso. Você pode ser abençoado, mas a partir do momento que você faça a sua parte. Assim como Jonatas fez a dele. Não só com Saul, que apenas ficou orando e ficou lá com medo, esperando que Deus agisse por ele. Se Jonatas não tivesse se levantado, talvez a história seria outra. Amém. Então, pessoal, para nós fecharmos esse texto com chave de ouro, vou falar uma coisa para vocês. Jonatas era o herdeiro natural do trono, porque ele era filho de Saul. Mas Deus escolheu Davi. E nem por isso Jonatas ficou irado com Deus. Pelo contrário, Jonatas apoiou Davi em tudo. Foram melhores amigos, fizeram votos um com o outro de fidelidade. Jonatas não pensou nem um pouquinho no que ele haveria perdido, Davi assumindo o trono depois da morte do pai dele. Jonatas não se importava com isso. Jonatas importava apenas em ser fiel a Deus, em ser fiel aos seus princípios. Com certeza Jonatas seria um rei maravilhoso, mas Deus escolheu Davi e Jonatas não discutiu isso. Mais outra lição. Deus tem planos para a nossa vida, não importa quais são, mas devemos confiar nas escolhas de Deus para nós. Deus sabe o que faz, sempre. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Você Pode. Espero ter esclarecido bem para vocês esse texto, pessoal, e que você aprenda uma grande lição, porque do mesmo jeito que Jonatas e o escudeiro pôde, você também pode, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, pessoal, se você permaneceu comigo até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like. Vou pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal. Pessoal, para tudo agora e se inscreva no canal, você que está assistindo esse vídeo. Bem, também vou pedir para você compartilhar com seus amigos. E vou pedir também para você deixar o seu comentário. O que você acha da coragem de Jonatas? O que você acha do voto de Saul? Responde aí para mim nos comentários, escreva aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por vocês estar aqui comigo sempre. Obrigado, pessoal. Bye, bye. Tchau, tchau.